Vocês pensam que todos aqueles atenienses ali, os filósofos, aceitaram ali, né? Nós vamos ver assim, o que foi que aconteceu. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. E ele estava falando ali para os atenienses, no aerópago, e dizendo: olha, queridos, o Deus que fez o mundo, é esse que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, mesmo porque os atenienses criam, né, que a terra ali, a terra deusa Gaia, veja que situação, a deusa Gaia, que era chamada naquela época, na mitologia grega, criou o céu. Criou o céu. No pensamento deles, a deusa Gaia, a terra, tinha criado o céu. Veja que como é absurdo da crença daquele povo, que era religioso, mas cria, né, de forma ali, errada ali, da invenção ali, inventava ali mesmo de se salvar. E o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não habita em santuário feito por mãos humanas, mesmo porque o Senhor mesmo diz que na sua palavra que a igreja do Senhor, né, o templo do Senhor, ele diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E a igreja do Senhor são todos aqueles que aceitaram a Cristo como o Salvador das suas vidas. Então a igreja do Senhor está espalhada nos 4 cantos da terra, né? Ele fala aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando ele se referia àqueles santuários feitos por mãos humanas, é porque ele estava observando ali aquelas deusas ali, deuses ali, criados ali, em Atenas ali na Grécia, para eles adorarem ali e prestarem um culto de adoração. Inclusive na casa das atenienses ali existia ali, é como se hoje também as pessoas colocavam ali aquele padroeiro, e eles também tinham os padroeiros ali, colocavam dentro de casas, das casas tinha Zeus, tinha Deus ali, Artemis, Diana, eles colocavam ali dentro das suas casas ali e faziam ali suas adorações, aquelas deusas, né, feita ali por mãos humanas, que era por mãos humanas, e Paulo estava falando para eles: olha, Deus não habita, né, em santuário feito por mãos humanas, porque aqueles santuários que eles estavam ali, queridos, prestando ali uma adoração, mas não era Deus, estava desprezando ao Deus de amor, e estava adorando aos deuses estranhos, Deus feito por mãos ali humanas. Que coisas abomináveis aquelas pessoas no passado já faziam, e Paulo foi pegar justamente naquela cidade. Imagine hoje se Paulo chegasse, sabe aonde? Em Juazeiro do Norte. Meu Deus, ele com certeza ele sairia dali apanhado. As pessoas bateriam nele, né? E quem sabe até morreria ali, né? Quando ele fosse pegar ali na cidade de Juazeiro ali, falando que Jesus só é digno de adoração, de honra, de glória, de louvor, e que todas as pessoas aceitassem a Cristo como o Salvador único, que é digno de honra, de glória, de louvor, e que as pessoas se arrependessem daquelas práticas abomináveis, sacrifícios a demônios, não é? Porque Paulo se expressava na cidade dos Coríntios: isso que vocês fazem, queridos, é sacrifício a demônios e não a Deus. Então se ele chegasse para pegar na cidade ali do Juazeiro, meu Deus, como é que seria ali a recepção de Paulo? Veja como seria a recepção de Paulo para pegar na cidade ali do Juazeiro. As pessoas dizendo: não, é o padre Cícero, é esse padroeiro, é ele que é digno de adoração, de honra e de glória. Veja que situação. E Paulo pegando ali: meus filhos, não façam isso não, vocês têm que adorar unicamente a Deus, o Senhor dos céus e da terra, clamam, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele veio nos conceder a salvação e a vida eterna. E Paulo pegando ali, com certeza ele apanharia. O ano passado foi assim, ele apanhava, foi apedrejado e quase morto, quase se contava morto. As pessoas olhavam assim para Paulo: ele morreu, deixa para lá. De tanto apedrejarem ele, chegaram ali, deixaram ele assim no canto assim, eu acho que ele morreu. Mas a felicidade, né, da igreja do Senhor,
Depois ali Deus restabelece ali a saúde de Paulo, com certeza ali, com uma ressurreição, uma ressuscitação ali de Paulo, porque apedrejamento é uma morte terrível, né? Naquela época as pessoas apedrejavam, teve uma mulher, né, foi encontrada no ato de adultério, e as pessoas levaram ali na presença de Jesus Cristo, e eles disseram ali, pela lei, a lei condena ela foi encontrada em ato de adultério, e ela tem que ser, pela nossa lei, né, ela tem que ser apedrejada. Então o Senhor, olhando para ele, estava escrevendo no chão, como se escrevia no chão ali. Depois ele se levanta ali, olha para cada um daquelas pessoas que estavam ali, para apedrejar aquela mulher, e diz para ela: se vocês não tiverem pecado, o que não tiver pecado, aí atira a primeira pedra. Eles olharam para eles assim: realmente, Jesus, é verdade, Jesus, nós realmente somos pecadores, desde o mais novo até o mais velho, foram se retirando. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles foram saindo de um por um. Aí só ficou a mulher: nem tampouco eu te condeno. Mas tem uma coisa, mulher: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Tem uma coisa: isso é a condição da salvação. Nem eu te condeno, porque ela foi encontrada de ato de adultério. Pela lei ali, ela seria morta ali. Mas, né, Jesus diz para ela: nem eu te condeno, mas tem uma coisa: vai, não peques mais. Porque essa é a condição da salvação. Nós temos que perseverar em santificação. Nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, mas a este mundo nós não devemos mais nada a este mundo. Os pecados deste mundo nós temos que fugir. É por isso que Paulo pegava, fugir da idolatria, fugir de todas as coisas aí abomináveis aos olhos de Deus. Ele falava para a igreja de Coríntios, e estava lá falando agora para os atenienses, para que eles se arrependessem. Ele diz a mais, versículo 25: nem é servido o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está vendo? Ele quem nos concede vida, respiração e tudo mais. Nós recebemos esse oxigênio aqui, na praça aqui do Diário de Pernambuco, em todo o mundo. O oxigênio que o Senhor nos concedeu da sua criação, que foi ele que criou os céus e a terra. Na terra estava ali Deus, o Pai, estava ali o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que parava sobre a terra, estava ali presente, e o Senhor se faz presente também aqui nesta noite. Porque quando Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está presente aqui neste lugar, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Glória seja dada ao nome por um homem só, né? Como ele diz na sua palavra, toda a raça humana, de um só foi feita toda a raça humana. E de quem foi? Ele fez um homem, a sua imagem e semelhança ali, foi criado ali, Adão ali, ele foi criado por Deus. É por isso que ele diz: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação e os limites também de nossa habitação. Quanto tempo nós vamos passar aqui nesta terra? 70, 80 anos, 90 anos, quem sabe é Deus, quem sabe é Ele. Ele é o dono da vida, Ele conhece a minha vida, conhece a tua, É por isso que ele diz que ele dá a oportunidade ao homem aqui na terra de se reconciliar com ele. É por isso que ele fala que o tempo da habitação é Deus, que determina o tempo da habitação nossa aqui na terra. Ele determinou o tempo de habitação. Ele diz mais,
para buscar a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscar a Deus, está vendo esse tempo que Ele nos concede aqui na terra, queridos, é para nós buscarmos a Deus. Então Ele criou a terra ali, foi para buscar a Deus. Ele nos concedeu estarmos aqui nesta terra, através da geração, Ele veio de nossa mãe, para nós adorarmos a Ele. Adorarmos a Ele, para buscarmos a Ele, para buscarmos a Deus. Porventura está falando, posso achar? Bem que não está longe de cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Falava desse tempo, e o tempo que Ele nos concedeu ali também, falar para a cidade de Atenas, para o